Awa o choro ilewa o. Awa o choro ilewa o. Esinka o kwe oye. Esinka o kwe kawa machoro. Awa o choro ilewa. Os navios negreiros que chegaram entre os séculos XVI e XIX traziam mais do que africanos para trabalhar na condição de escravizados no Brasil colonial e imperial. Em seus porões, viajava também uma religião estranha aos brancos portugueses. Considerada feitiçaria pelos colonizadores, ela resistiu às perseguições e se transformou numa religião de quase 2% da população brasileira. Estudar o candomblé é uma forma de conhecermos um pouco mais sobre a história do nosso país e também da nossa cidade, o Recife. Podemos conhecer muito sobre a história do Brasil conectada com a história da África. Nós pensamos assim, olha, olhar o Brasil para ver a África e olhar a África para ver o Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem muitas semelhanças, né, culturais, religiosas entre o Brasil e a África. Porque fora da África, o Brasil é o país que tem o maior número de população descendentes de africanos. E os africanos que foram trazidos na condição de escravos, eles contribuíram não só com o trabalho, mas com a musicalidade, com a religiosidade, com a cultura, com a culinária, com a língua portuguesa. Nós temos várias palavras de origem africana. Então, estudando, entendendo as práticas religiosas, nós aqui no Brasil, nós também podemos entender as práticas religiosas africanas, né? São dois lados de uma mesma moeda. É normal no Brasil, por desinformação ou difusão de informações estereotipadas, muita gente associar o candomblé com bruxaria ou com oportunistas que prometem milagres em troca de dinheiro, ou ainda confundirem a cultura negra com superstição ou ideias maléficas. No entanto, esta religião conectada ao universo africano é fruto de uma fonte de ancestralidade que a qualifica como um conjunto de ideias, mitos, música, dança, roupa e oferendas que existem desde os primórdios da humanidade. Eu bem tinha falado para vocês, eles são nossos ancestrais divinizados, né? Aquela estrutura do clã, você tem um parente mais antigo e aquilo ali, e aquele parente ele é divinizado, uma série de rituais ele é desenvolvidos periodicamente, né? Religião é calendário, é marcador temporal também e tudo mais. No Brasil e no terreiro do qual eu faço parte, a gente costuma, temos um entendimento que orixá ele é natureza, né? Essa folha é Ossan, né? Orixá das folhas, esse vento que a gente está sentindo aqui é Oiá, né? Que também é um orixá feminino do Rio, mais na região de África, mas aqui no Brasil é associado ao vento. Ogum, que é do ferro, né? Xangô do fogo, Oxum das águas doces, Iemanjá do mar. Então os orixás são a natureza, né? Nós, quando estamos reverenciando esse ancestral, né, esse Deus, né, o dono do nosso olho, da nossa cabeça, nós estamos também reverenciando a natureza. É uma religião muito ligada, né? Boa noite pra quem é de boa noite. O candomblé tem origem nos ancestrais dos clãs africanos, divinizados há mais de 5.000 anos. Acredita-se que tenham sido homens e mulheres capazes de manipular as forças da natureza, ou que trouxeram para o grupo os conhecimentos básicos para a sobrevivência, como a caça, o plantio, o uso de ervas na cura de doenças e a fabricação de ferramentas. Bom dia pra quem é de bom dia. A bênção, meu papai, a bênção. Maculele é o rei da valentia. Opa, boa noite pra quem é de boa noite. E bom dia pra quem é de bom dia. A bênção. Meu bisavô, ele é o meu ancestral, aquele que me deu origem. Então, na África, as pessoas
depois de velho, depois que morre, eles são considerados ancestrais divinizados. Então ele vira um orixá, um ancestral, que na minha família ele é um ancestral divinizado. Então na África fala o seguinte, olha, a gente quando festeja, a gente tem que festejar com aqueles que estão aqui e aqueles que estão para além daqui. Por exemplo, eu estou fazendo uma festa na minha família, a festa do aniversário do meu filho. Está toda a família lá, cantando, dançando, mas nós de origem africana, nós do candomblé, eu falo nós do candomblé, que eu também sou iniciado, né? Mas não levo muito a sério, né, Pedro? Nós do candomblé pensamos o seguinte, olha, os nossos antepassados, eles estão aqui com a gente, ainda que nós não estejamos vendo. Então, eles são os nossos, vamos chamar assim, os nossos anjos da guarda, os nossos antepassados, que estão para além da morte. Então, quando a gente canta, a gente brinca, a gente tem que lembrar daquele de onde nós viemos, os antepassados. O conceito em relação ao candomblé ocorre muito pela ignorância e pelo racismo velado, ou seja, por um tipo de racismo mais discreto e de uma violência menos explícita, mas que não deixa de ser muito agressiva. Não necessariamente essa relação que você tem com os orixás é uma macumba, uma coisa que fosse do mal, entendeu? Há um preconceito muito grande no Brasil, um racismo muito arraigado na população brasileira, que não reconhece que é racista, né? Portanto, a religião dos orixás, que foi uma religião muito praticada por negros, né, descendentes de negros escravizados, também ficou com essa pecha, né, de coisa ruim, de coisa de negro, né? No Brasil, é popularmente usada a expressão macumba para designar o culto religioso afro-brasileiro. Esse não é o sentido apropriado do termo e, muitas vezes, carrega um preconceito da parte de quem fala. Desde o período colonial, o racismo tentou fazer com que tudo que viesse da África, inclusive as religiões, fossem vistas como inferiores. Do continente africano e trazida por negros, porque durante todo o processo de colonização, a África e os africanos eram vistos como povos inferiores, povos que eram poucos desenvolvidos. Então o preconceito no candomblé vem por conta disso, por conta de vir da África, trazida pelos africanos, e porque no período de colonização acreditava-se que a África e os africanos eram inferiores. Então a religião africana não era considerada religião. Era considerado coisa inferior, crendice, coisa primitiva. Por isso que era perseguida. Os rituais do candomblé são realizados em templos chamados casas, roças ou terreiros, que podem ser de linhagem matriarcal, quando somente as mulheres podem assumir a liderança, patriarcal, quando somente homens podem assumir a liderança, ou mista, quando homens e mulheres podem assumir a liderança do terreiro. A celebração do ritual é feita pelo pai de santo ou mãe de santo. Em ritmo de dança, o tambor é tocado e os filhos de santo começam a invocar seus orixás para que os incorporem. Podemos perceber que há um forte espírito de comunidade entre eles.
Os rituais são renovações, né? Eu costumo dizer que o candomblé é uma religião de participação. Você entra na estrutura, na família de santo, na estrutura religiosa, e você tem que participar, porque é participando que a gente aprende a ser, né? A filosofia do Ocidente é uma coisa engraçada, que o ser existe ou não existe, né? Na filosofia africana existem gradientes de existência do ser. Então existe-se mais e existe-se menos. Como é que existe-se mais? Por meio das participações, né? Durante a escravidão vivenciada no Brasil, os africanos escravizados encontraram várias formas de resistência à dominação que estavam sujeitos. Dentre elas, há de se apresentar a manutenção de práticas religiosas originárias do continente africano em solo brasileiro. As pessoas que fazem as religiões, que fazem a cultura negra, elas não são coitadinhas, né? Que não resistem ou que não definem estratégias de resistência. Então, por exemplo, nos anos 30, como havia uma perseguição muito grande ao candomblé, os grandes pais e mães de santo criaram maracatus para disfarçar, não é, a sua religião. Então eles tiravam licença para ensaiar maracatu nas suas casas, enquanto que eles ensaiavam maracatu na frente, atrás da casa, eles estavam, né, cultuando os orixás. Então eles tinham licença para fazer festa, tocar tambores, etc. e tal, na medida que eles tinham licença para ter um maracatu. Nossa pesquisa procurou mostrar como o candomblé é uma religião de resistência e como muitas vezes ela é mal compreendida. Má compreensão que surge tanto pela ignorância, desconhecimento das crenças dessa religião, ou pelo próprio preconceito que ela carrega em seus séculos de luta. Felizmente, vivemos hoje em tempos em que a liberdade religiosa é um direito constitucional. Todos devem ter a liberdade de professar a sua fé. O que nos falta agora é amadurecer e que possamos respeitar o outro como queremos que fossem respeitados. O feitiço da bruxa de pano, boneca de cera, vamos respeitar. Porto Rico que veio de Luanda, segura o baque das ondas do mar. O feitiço da bruxa de pano, boneca de cera, vamos respeitar. Porto Rico que veio de Luanda, segura o baque das ondas do mar. Salve Xangô nas pedreiras, Oxóssi na Matoxo na cachoeira. Odomiô Emanjá, segura o baque das ondas do mar. Salve Xangô nas pedreiras, Oxóssi na Matoxo na cachoeira. Odomiô Emanjá, segura o baque das ondas do mar. Vem chegando Nanã e Ogulu, Oçã e as folhas, salve Oba. A rainha que é Iansã